O governador se manifestou sobre essa decisão do presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto, né? Qual é o posicionamento do governador a respeito disso? Bom dia, Adriane. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. O posicionamento do governador foi o seguinte: ele disse que existem evidências claras em que esse interesse é político do deputado e também presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto. Ele falou ainda que não há comprovações de crime ao qual ele está sendo acusado, que o que deve prevalecer é a democracia, porque ele foi eleito por voto popular, então que a vontade do povo ela deve ser respeitada. Eu tenho uma nota aqui na íntegra, eu vou ler para os nossos telespectadores. Então, toda essa nota, as informações que foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação ontem à tarde. Então, o governador disse que está sobre análise jurídica toda essa decisão. E ele reafirma que a decisão de aceitar o processo foi tomada de forma solitária pelo presidente da Assembleia Legislativa, com claro interesse de promoção política, tendo em vista as eleições que se aproximam e com as quais já se tornou públicas as suas pretensões. O governador considera ainda que o pedido de impeachment não apresenta argumentos ou fatos que apontem crimes de responsabilidade, não tendo, portanto, amparo legal. O Wilson também reafirma que acredita na democracia e que a decisão da maioria demonstrada por meio do voto popular deve ser respeitada. Como a gente já estava vendo aí na reportagem da Catiane, a gente relembra que no último dia 26 de maio, o Judiciário havia julgado inconstitucional alguns artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa. E por isso essa pauta deu uma esfriada. Agora, com o retorno das sessões plenárias na Assembleia Legislativa, de forma presencial, mas ainda que continua com um regime especial, o assunto ele veio à tona, porque segundo o deputado Josué Neto, a Procuradoria deu parecer para que não fosse mais barrado esse assunto e que retornasse à pauta. Portanto, agora os deputados eles têm um prazo de 24 horas para fazer a indicação de nomes através de partidos que vão montar essa comissão especial. Os partidos eles vão ter o apoio de 5 deputados de cada partido, outros vão ter 3 deputados, outros 2, vai ter um partido, inclusive, que vai ter apenas um representante. E eles têm esse prazo de 24 horas, que aumentou um pouquinho, vão ter que apresentar até as 16 horas de hoje, dessa quarta-feira. Após isso, eles vão escolher quem vai ser o presidente e quem vai ser o relator dessa comissão. Nós temos a fala do doutor e cientista político Elson do Carmo, que vai explicar um pouco sobre como que vai acontecer essas escolhas. Portanto, vamos ouvir. Primeiro, nesse momento, o governador Wilson Lima teria a maioria dos membros da Assembleia Legislativa e mesmo as pessoas que são opostas, que fazem oposição ao governador Wilson Lima, eu acredito que alguns entendam que não seria correto retirar alguém que teve 1 milhão de votos com um rito de impeachment. Fundado nas críticas legítimas, no meu entendimento, do médico Mário Viana. Eu entendo dessa forma. Com outro fator também. O pedido foi feito para que impeachmassem o governador e o vice. Isso não é previsto na legislação, isso é algo sui generis. Então tá aí, todo esse processo de impeachment, Adriane, ele tem, então, é um processo político, mas que tem uma base jurídica, né? Tem uma lei que rege tudo isso, que é a lei de 1079, de 1950. Então, eles têm que respeitar toda essa lei. É amparado e é um processo bastante demorado. Essa é apenas uma pequena fase de um processo bastante extenso. Por exemplo, eles vão ter que seguir alguns prazos e vai funcionar como se fosse, de fato, um julgamento. E aí, inclusive, tanto o governador como o vice, eles vão ter direito de resposta, de defesa, acompanhados dos seus
advogados. Todo esse processo do impeachment, ele se deu através de denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, onde eles apontam irregularidades no sistema de saúde. Essas denúncias aconteceram desde o ano passado e vem ganhando mais força com a pandemia. Então, a partir de agora, tem todo esse processo para ser analisado, tem todos esses prazos. Hoje a gente vai ter a decisão de quem é que vai representar essa comissão através dos deputados, para então, se for o caso, haver a destituição do cargo de governador e também de vice-governador do estado. E é importante a gente ressaltar que, se isso realmente for concretizado, na linha sucessória, quem vai assumir esse cargo é, de fato, o deputado Josué Neto, que é o presidente da Assembleia Legislativa do estado. Adriana. Exatamente, Juliana, muito obrigada pelas informações, inclusive algumas das decisões judiciais que barraram esse pedido inicialmente era justamente por esse trâmite, que ele estava acelerado e ele estava diferente do que preconiza a legislação. O Wilson Lima é o governador mais votado da história do Amazonas. Também nunca houve um caso de impeachment. Já houve cassação de governo, mas não houve impeachment. E o impeachment, como o Elcio do Carmo, cientista político, falou ainda há pouco, ele, baseado no que foi motivado esse processo agora na Assembleia, que é a denúncia do médico, do presidente do Sindicato dos Médicos, ele não atingiria o vice-governador, levando em consideração que seria uma denúncia da má gestão pública do governador Wilson Lima. Sendo assim, a cassação, se acontecesse ou se ir acontecer, ela atingiria o governador e não o vice. A gente teve um caso agora, a não ser que a denúncia partisse de um crime eleitoral praticado pela chapa. Aí já é outra história. E mesmo assim, como foi o caso da presidente e ex-presidente Dilma Rousseff, houve uma cassação dela, mas quem ficou no cargo foi o vice-presidente. Mas a gente bem sabe que existem muitos interesses políticos, por trás de um pedido como esse. Não estou questionando a legitimidade da denúncia apresentada pelo Sindicato dos Médicos, mas o trâmite político que beneficiaria quem tem bastante interesse em dar seguimento, nesse caso, na Assembleia, que é o atual presidente da Casa, deputado Josué Neto, que já foi aliado, Já foi aliado, desde o começo do governo estava ali ao lado do governador e hoje está numa outra posição. Política tem disso. Uma hora é conveniente estar do lado, outra hora não é conveniente estar desse mesmo lado e aí vai seguindo.